Fala pessoal, sou o professor Fabrício Pessoa e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre um assunto muito importante para a física, que é o MCU, cara. O MCU, famoso movimento circular uniforme. Deixa eu baixar mais um pouquinho ali, né, por conta da câmera, para pegar tudo bonitinho para vocês, tá certo? Pessoal, MCU, movimento circular uniforme. O próprio nome já está dizendo, pessoal, ele é circular porque ele vai agora acontecer em regiões que são de círculos, tá vendo? Ele vai acontecer em uma região mais ou menos assim, tá vendo? Onde você tem aqui, ó, um raio, tá certo? Então, são esses movimentos que vão acontecer, ó, em comprimentos circulares. E é justamente isso que vai diferenciá-lo do seu irmãozinho lá, tá certo? Que é justamente quem vai lhe dar base, que é o famoso MRU, que aqui no nosso canal a gente chama simplesmente de MU, né, para ficar mais fácil aí, que é o movimento uniforme. Mas a gente tem aquela letrazinha R justamente porque esse MU ele é conhecido como movimento retilíneo uniforme. Então, pessoal, por ele ser retilíneo, isso significa dizer que ele vai acontecer sempre em regiões de reta, tá vendo? Diferente agora desse MCU. Esse MCU é um movimento em que você vai ter, por exemplo, uma curva, né? Esse seu objeto, ele fazendo uma curva no ar, tá certo? E aí a gente vai aprender os elementos que tornam possível essa curva acontecer, que nesse caso a aceleração centrípeta, entre outras coisas. Tudo bem, gente? Vamos lá. Agora eu vou explicar para vocês o porquê que esse cara é movimento circular, tá certo? E o porquê que a gente tem que ter um tópico tão específico para conversar sobre ele. Seguinte, pessoas, quando você tem um movimento circular acontecendo, você concorda comigo, ó, que você pode ter, por exemplo, um objeto aqui, um corpo, no ponto A. E vamos supor que ele sai desse corpo A e ele vem aqui parar neste corpo B. Tá vendo? Então, olha só, nota. Ele andou, ele caminhou, ele se deslocou essa distância que eu estou pintando em vermelho. Você concorda comigo? Professor, sim, com certeza. Só que isso é você olhando para a parte linear. Agora, olha só, ele percorreu essa distância, mas se você for parar para pensar, ele também percorreu essa distância aqui, ó. Só que dentro da circunferência. Você concorda comigo? Ele estava no ponto A, partiu até o ponto B. Então, olha, ele saiu daqui e veio para cá também. Ou seja, é como se ele tivesse ali percorrido duas medidas. A gente não pode chamar de distância, porque distância é sempre a relação linear, tá certo? Ele caminhou duas medidas. E a galera aí que tá ligada na geometria sabe muito bem de que medida eu tô falando, né? É a medida angular. Então, olha só, ele andou, ele se deslocou uma distância linear. Porque, veja só, de A para B aqui nessa parte de fora, eu vou até mudar essa parte aqui de dentro. Ó, vou colocar de preto, tá? Porque aí a gente vai separar, a gente vai diferenciar esses movimentos aqui pelas cores, tá certo? Olha só, a parte vermelha que ele percorreu, isso aqui a gente chama de medida linear. Por quê? Porque nós vamos utilizar, por exemplo, o centímetro para contabilizar, né, para representar. A gente pode usar também um metro, pode usar quilômetro, pode usar decímetro, pode usar um milímetro. Ou seja, sempre unidades lineares. Tá vendo? São coisas que a gente já usa no dia a dia. E essa parte de preto aqui, cara, eu vou utilizar. Olha só, se ele andou dentro da circunferência, implica dizer que ele caminhou, ou melhor, ele se deslocou um determinado ângulo. Então, essa medida aqui, cara, é a medida angular. E a gente lembra o quê? Que os ângulos nós podemos representá-los por meio do grau e também do mais importante, cara, que é o radiano, tá certo? Eita, professor, ferrou porque eu não lembro de nada das minhas aulas de matemática, nunca me dei bem nessa parte de trigonometria, de geometria, então não sei de nada, nem o que significa esse radiano. Gente, radiano é uma correspondência do grau. O grau é a unidade de medida que a gente mais utiliza, principalmente no ensino fundamental. Mas quando a gente chega no ensino médio, você pode reparar que todo professor, isso não é só o professor de matemática, mas também o professor de geografia, o professor a professora de química também. Perceba que eles saem do grau e partem para o radiano, porque aí é a forma mais correta de você representar um determinado ângulo. Só que veja só, desses caras aqui, a única correspondência que você precisa guardar é a seguinte: você precisa saber que, olha só, 180 graus, isso corresponde, ou seja, é exatamente um π radiano. Aí lembra, como um é um elemento neutro, não preciso representar. Então eu posso dizer simplesmente que 180 graus é π
radiano, tá vendo? Então, olha só, com essa representação aqui em cima, com essa proporcionalidade, você pode, no caso, com essa razão, né, perdão, você pode representar esses caras dessa forma, tá vendo? Então, vamos supor que você tem ali 30 graus. Você coloca 30 graus aqui embaixo e vai saber quantos radianos que ele vai representar. Muito fácil, tá vendo? Então, sempre que você vê uma medida sendo dada ali em física em graus, você já faz a conversão direta para radiano, tá certo? Usando essa relaçãozinha entre eles dois. Beleza? Então vamos lá para a gente voltar agora. A gente já sabe que a parte de fora foi tudo linear, né? Mas a parte de dentro também é importante, que é angular. Que é justamente isso que a gente vai estudar agora no MCU. Aí você pode até me perguntar agora, professor, tá, e como é que a gente pode fazer, como é que a gente vai segmentar esse nosso estudo? Então, a primeira coisa que eu vou te passar aqui são os principais conceitos. Então, eu vou botar aqui, ó, conceitos que são importantes para você saber antes de começar a estudar as fórmulas do MCU. Deixa eu botar aqui, gente, olha, MCU, tá certo? Corrijam aí, perdão, eu botei MUC, mas é MCU, tá certo? Que é Movimento Circular Uniforme. Vamos lá, então, para a gente representar esses conceitos aqui, ó. O primeiro conceito que eu vou apresentar para vocês é o conceito do que nós chamamos de período, tá certo? Ó, o período do nosso movimento. Gente, na física, período vai ser representado por Tsão. Eita, professor, por que tem que ser o T maiúsculo? Para que você não confunda lá no MRU, porque lembra que no MRU o tempo que ele utilizava para percorrer, a gente representava como sendo T. Só que esse T era o T minúsculo, né? Agora, aqui no MCU, ele vai representar o período como sendo Tsão, tá certo? Ou seja, o T maiúsculo. Aí você pode até me perguntar o porquê, né? Porque veja só, esse período, gente, é o tempo que um determinado objeto vai usar para dar uma volta completa. Então, tempo de uma volta. Vamos supor que eu diga aqui, ó, fulano demorou, no caso, fulano levou 30 minutos para dar uma volta completa naquela determinada pista circular. Então, ó, levou 30 minutos para dar uma volta completa. Então, esse 30 minutos é o nosso período. Vamos supor que eu diga assim, ó, tal objeto, tal corpo levou 5 segundos para dar uma volta completa em uma superfície circular. 5 segundos para dar uma volta completa. 5 segundos é o quê? É o meu período. Aí você lembra que segundo é o quê? É a unidade de tempo. Então, por isso que a gente usa Tsão para representar o período para diferencial do tempo que você viu ali, tá vendo? No MUV. Mas, gente, ou no MU, perdão. Mas é basicamente a mesma coisa, tá? Vai ser o tempo, só que no movimento circular. Beleza? Aí por isso que a gente representa por Tsão. O nosso segundo conceito, importantíssimo para a gente aprender aqui, é o nosso conceito de frequência. Eu vou botar frequência, que na física a gente vai representar como sendo o Fzinho. Aí você pode me perguntar, beleza, professor, agora o que é que danado vai representar, o que danado vai significar essa frequência aqui para mim? Essa frequência, povo, é o número de voltas, ó, em um determinado tempo, tempo, espaço de tempo, tá bom? Se você quiser botar mais formal, é o número de voltas em um determinado tempo, beleza? E olha só, essa frequência é a nossa primeira fórmula, mas calma, não precisa ter medo desse tanto de fórmula. Se liga, MCU não é para tu decorar as expressões, é para tu entender, para na hora da prova, caso precise, você conseguir aplicar. Então precisa entender. Toma cuidado com isso, tá? Então olha só, frequência, eu posso escrever isso aqui matematicamente, ó. A frequência, que é o Fzinho, será o número de voltas que eu vou representar simplesmente por N. Então anota aí no teu resumo que N significa número de voltas. Vou botar até aqui, ó, número de voltas é o Nzinho, tá certo? Dividido pelo espaço de tempo, ou melhor, pela variação de tempo. E a gente lembra lá do MU e do MUV que variação na física eu represento como sendo o famoso delta. Então, se eu tenho, por exemplo, delta V, isso significa a velocidade final menos a velocidade inicial. Se você não está ligado nisso, está muito perdido na nomenclatura, volta nas aulas anteriores para que você possa aprender muito bem. Dica de ouro, quer aprender MCU, quer dominar a física, então domine primeiro MU e MUV, principalmente MUV, movimento uniformemente variado, porque ele é a base para a física. Beleza? Você vai perceber que a parte mecânica é toda MUV, não tem segredo. Então vamos lá, olha só, isso aqui tudo dividido pela variação do tempo, lembrando, tempo Tzinho minúsculo.
Beleza. Agora, você pode me perguntar, beleza, tá, professor, representou esses dois conceitos. Eu tenho o período, que é simplesmente um conceito, e eu tenho a frequência, que é uma fórmula. Mas será que a gente não consegue representar, por exemplo, essa frequência aqui em função desse período? Se você fez essa pergunta, cara, eu vou lhe responder que sim. Pode ter certeza que você pode. Sabe por quê? Porque, olha, o período é o tempo necessário para dar uma volta completa. E n é o número de voltas. Então, isso implica dizer que eu posso reescrever esse cara da seguinte forma. Olha só, presta atenção, se liga. Vamos supor que eu diga que esse número de voltas é igual a 1, ou seja, eu quero saber qual é a frequência para uma volta completa. Então, eu vou dizer assim, que a frequência é igual a 1, que é o número de voltas, dividido pelo espaço de tempo. Aí eu te pergunto, qual é o tempo necessário para dar uma volta? A gente chamou isso de quê? De período, que é o tempo de uma volta. Então, no lugar do ΔT, eu posso botar Tzão, cara, que é o período. Tá vendo? Então, isso implica dizer que eu posso escrever a frequência como sendo 1 sobre Tzão, ou seja, 1 sobre o período. A frequência é o inverso dele. Então, a partir de agora, essa fórmula é a fórmula que nós vamos utilizar para representar as outras fórmulas. Tudo bem? Então, ó, anota aí, porque eu vou apagar tudo isso daqui, tá? Para a gente poder, então, falar sobre esse movimento em si. Tudo bem? Então, ó, espero que você tenha anotado. Vamos lá, que agora a gente vai estudar esse movimento de forma completa. Tudo bem? Então, olha só. A gente viu o quê? Que nesse cara nós temos dois tipos de movimento, tá? Ou melhor, dois tipos de deslocamento. Um é o deslocamento linear, que já é o que a gente utiliza, e o outro é o movimento angular, tá certo? O deslocamento angular, que aí é a coisa de fato nova para a gente aqui. Então, olha só, devido a isso, pessoal, nós teremos sempre dois tipos de velocidade. A primeira velocidade é o que nós chamamos de velocidade escalar, tá certo? Ó, velocidade escalar, vou até botar assim, ó. Velocidade escalar. Aí você pode me perguntar, professor, que velocidade escalar é essa? Cara, velocidade escalar já é aquela velocidade que a gente já vinha vendo, já vinha estudando lá no MU, cara. Lembra que velocidade a gente podia representar como sendo o espaço pelo tempo? Então, aqui a velocidade linear vai continuar sendo, cara, ΔS sobre ΔT. Tá vendo? Aí lembra, o ΔS vai ser justamente esse pedaço de fora que você tá caminhando, tá vendo essa parte vermelha. Enquanto a parte preta, que é a parte de dentro, é justamente a parte angular. Então, por isso que a gente diz que no MCU nós temos duas velocidades. A primeira é a escalar e a segunda velocidade é a velocidade angular. Anota no teu caderno também, tá? Que ela é de extrema importância pra gente aqui. E essa velocidade angular, pessoal, olha só. Lembra, na matemática a gente utiliza as letras gregas para representar os ângulos, não é isso? Então aqui a gente vai utilizar do mesmo jeito, beleza? Então esse cara aqui eu vou chamar dessa letrinha, ó. Essa letrinha aqui, anota no teu caderninho, que isso aqui significa θ, tudo bem? Isso aqui é uma letra grega. Então, aqui para a gente diferenciar, vamos botar θ. Professor, posso botar alfa? Pode. Professor, posso utilizar beta? Pode também. Isso é opcional, tá? É você quem vai escolher. Eu estou escolhendo o θ só por questão de gosto. Então não vai mudar absolutamente nada, porque é só a parte algébrica. Deu para entender? Então olha só, eu vou dizer que a distância, ou melhor, a medida angular que eu estou percorrendo é o θ. Então, para determinar essa velocidade angular, outro ponto, gente, a velocidade angular é representada por essa letrazinha aqui, que parece um W, mas não é um W, tá? A essa letrinha nós damos o nome de ômega. Também, cara, é uma letra grega, tá? Então, nota que a física gosta muito de utilizar, cara, letras gregas para representar as suas situações, tá certo? Os seus elementos. Então, ó, no MCU, na minha concepção, a parte mais difícil é compreender essa nomenclatura, tá? Porque a nomenclatura do MCU realmente é uma nomenclatura meio densa. Mas aqui fiquem tranquilos que em relação ao tempo, isso vai sendo absorvido e vai sendo compreendido, tá certo? Então não se desesperem agora. Então velocidade angular, isso é igual ao ômega, que é esse Wzinho mais fechadinho, né? Porque o nosso W é assim.
O ômega, cara, ele é mais redondinho em cima, tá vendo? Parece uma bundinha mesmo, ó. Aqui ficou muito mais parecida com o ômega real, tá vendo? Então essa bundinha aqui, beleza? Só para você não confundir isso aqui depois. Então, ó, essa velocidade angular, que é o ômega, é igual a variação do ângulo interno, tá vendo? Variação do θ, que é a nossa medida angular, dividido também, cara, ó, pelo tempo. Tá vendo? Porque velocidade é sempre uma distância dividida pelo um tempo, tá certo? Agora, cuidado, por quê? Porque esse cara que está aqui dentro, que é o ângulo, né, ele vai ser representado pelo radiano. Aí, novamente, eu vou escrever aqui aquela relação que nós temos, né, que é o seguinte: 180 graus corresponde exatamente a π radiano. Então, vamos supor aqui, criatura, que essa questão ela diga que a distância, que a medida angular foi de 30 graus. Você não vai usar esse 30 graus, porque você precisa transformá-lo, convertê-lo em radiano, porque aqui a gente não está utilizando o ângulo como medida, como unidade de medida, apenas o radiano. Aí você vai colocar no cantinho do seu caderno, 180 graus corresponde a 1 radiano, a π radiano. E aí você vai fazer com a regra de 3 a conversão. Beleza, daqui a pouco a gente vai fazer exemplos e você vai entender isso aqui na prática. Fique tranquilo quanto a isso. Agora, você só vai anotar essas duas fórmulas. Por quê? Porque, cara, nós temos algumas variações dessas criaturas aqui. Porque a gente precisa lembrar o que nós vimos agora, anteriormente. Ó. Nós vimos que a frequência era igual a 1 dividido pelo tesão. E o tesão era quem? Ó, você que me respondeu que era o período perfeito, né? Então agora a gente vai ter que relacionar, ou seja, variar essas duas fórmulas, porque vocês vão notar que as questões não vão apresentar, ela não vai pedir perfeitamente, qual é a velocidade escalar, sabendo que a distância percorrida foi isso e aquilo. A questão não vai deixar isso de cara. Então a gente precisa fazer algumas variações para que a resolução das questões se torne possíveis. Tá? Então olha só, aqui coloca no teu caderno que são as variações. Por isso, gente, se é variação, você não precisa decorar, você tem que entender. E dessa compreensão, desse entendimento, você vai fazer então a dedução na hora da prova, caso você precise. Certo? Então vamos lá comigo, olha só. As primeiras variações eu vou fazer em relação à velocidade escalar. Tá certo? Então vou até botar aqui, ó, tópico A. Tá certo? Para a velocidade escalar. Tá certo? Gente, a primeira variação da velocidade escalar que eu vou fazer para vocês aqui é trabalhando essa distância, ó, tá certo? Vamos supor aqui que eu diga para você que essa distância percorrida foi uma volta completa na circunferência. Então eu quero dizer o quê? Ó? Nessa circunferência aqui, vou até fazer uma outra, fica melhor, né? Aí vocês não confundem, tá? Isso daqui. Vamos supor, aqui eu tenho uma medida do raio dessa circunferência e aqui eu vou fixar um ponto A. Vamos supor, ó, Eduarda, que ela sai aqui desse ponto A, um objeto, percorra a distância completa, ou seja, até o ponto A de novo. Você concorda comigo que ela deu uma volta completa? Eita, professor, sim, deu uma volta completa. E a volta completa não é essa linha azul dessa circunferência? Professor, sim. E essa linha azul é o que dessa circunferência? Não é o comprimento dela, não. Eita, professor, é o comprimento mesmo da circunferência, olha. Aí vem o cara diz assim, eita, professor, o comprimento da circunferência, a gente representava ele como sendo uma expressão lá na geometria plana. A gente dizia que o comprimento era 2πr, olha, 2 vezes π vezes r, não era isso? Era, criatura. Olha, π aqui, tá vendo que tá tudo se conectando? Ó, por isso, cara, para física você tem que tomar cuidado. O seguinte, é uma disciplina muito acumulativa, então você precisa entender o que veio antes. Por isso que eu já falei mais de 1000 vezes para os alunos. Gente, quem aprender física domina a matemática. Precisa dominar a matemática, porque a matemática é a linguagem que permite a compreensão da física. E a física são o quê? São eventos naturais. Então, se são eventos naturais, nós precisamos saber interpretá-los. E para interpretar, precisa ter uma linguagem. Que linguagem é essa? A linguagem matemática. Beleza? Então, o comprimento é esse. Isso eu estou falando, gente, representando sempre uma volta completa. Então, o cara vai sair do A, vai voltar para ele mesmo de novo. Então, isso explica dizer que ele andou, ele caminhou, ó,
tudo esse cara aqui, tá vendo? Isso daqui para uma volta completa. Tá certo? Isso aqui para uma volta completa. Então, o que é que eu vou fazer? Vou pegar a fórmula da velocidade escalar, é a distância. Se eu dei uma volta completa, a distância que eu percorri foi 2πr, que é o comprimento. Então, a essa distância aqui, eu vou substituir por 2πr, tá vendo? Tudo isso daqui dividido pelo tempo. Gente, o tempo é o quê? O tempo de uma volta completa. E o tempo de uma volta completa é quem? É o período. Então, ó, tudo isso daqui dividido pelo período. Então, acabou essa nossa primeira variação. Ou seja, você pode determinar a velocidade escalar você tendo o raio e o período. Vamos supor que o cara diga assim, ó, fulano estava em uma pista circular com 40 metros de raio e levou 30 minutos para dar uma volta. Qual é a velocidade escalar? Aí você vai pegar o raio, vai substituir aqui no lugar do raio, coloca o valor dele, e no lugar do período coloca também o valor dele. Acabou, você encontrou a velocidade escalar. Professor, e esse 2π? Deixa o 2π. Deixa o 2π. Só essa questão de ser, olha, considere o π aproximadamente 3,14, aproximadamente 3. Aí você faz a substituição. Professor, e esse 180 aqui? Cuidado, aqui eu estou falando do π sempre que ele tiver correspondência com o ângulo. Não quando ele tiver correspondência com a distância, com o comprimento, tá certo? Com o comprimento é a própria questão que vai te indicar. Tudo bem? Acho que deu para você entender o que eu falei, certo? Vamos lá então para a gente dar continuidade. Fizemos a primeira variação. Vamos fazer agora a nossa segunda variação também para essa velocidade escalar. Deixa eu ver se eu botar aqui embaixo, se dá para vocês verem. Dá sim, perfeito. Bora lá então. Gente, seguinte aqui, ó. Nós temos essa fórmula de cima. Eu vou pegar essa fórmula de cima e vou variar ela novamente. Professor, não entendi. Ó, vamos lá. Pegar essa velocidade, que é 2π vezes r dividido pelo tesão, tá? E olha o que é que eu vou fazer, gente. Repara. Eu vou pegar esse tesão e vou separar ele. Ou seja, eu vou botar ele para frente. Tá vendo? E nota que esse tesão eu posso escrever ele como sendo um sobre t. Por quê? Porque se eu pegar isso tudo aqui e multiplicar por 1, fica o próprio 2πr. Embaixo dele vai ficar apenas o tesão, tá vendo? Eu fiz isso para que a gente pudesse analisar, observar essa fórmula aqui mais aberta, tá bom? E se você for perceber aqui, ó, esse 1 sobre tesão é quem? 1 sobre tesão é a frequência. Então isso implica dizer que no lugar desse cara eu posso pôr simplesmente a frequência. Aí vai ficar assim, ó, a velocidade escalar como sendo 2 vezes π vezes r vezes a nossa frequência. Tá vendo? Ou seja, eu posso determinar a velocidade escalar também tendo o raio e a frequência, que são nas situações em que ele não me dá o período. Então, quando ele me der a frequência, eu também posso determinar a velocidade escalar. Viu lá que é só uma variação, então se é variação eu preciso entender para então fazer a minha respectiva aplicação, tá certo? Gente, anotem apenas as fórmulas de variação, tá? Não anotem nada relacionado às demonstrações não, porque essas demonstrações agora, nesse momento, não são importantes não, para vocês, tá certo? E, cara, por último, a terceira variação, eu já vou representá-la para vocês, tá certo? Gente, essa velocidade linear, essa velocidade escalar, perdão, eu posso escrever ela como sendo ômega vezes r. E daqui a pouco a gente vai entender o porquê que eu posso escrever assim, tá certo? Lembre, esse ômega é quem? É a velocidade angular, tá certo? Essa aqui é a nossa terceira variação. Daqui a pouco eu explico para vocês o porquê que ela está correta. Fizemos então para a velocidade escalar, vamos fazer agora para a velocidade angular. Do mesmo jeito, ó. Angular, tá certo? Vocês vão notar que não tem segredo não, gente. Isso aqui é muito simples, muito fácil, muito tranquilo, muito gostoso de estudar. Tá certo? Deixa eu até fazer assim, ó. Apaga esse cara, porque agora eu vou usar ele de novo, ó. Só que eu quero ele bem limpinho, tá certo? Pra gente poder compreender isso aqui bem gostosinho, bem facinho. Vamos lá então, ó. A velocidade angular, se liga, ela é isso daqui, tá vendo? Aí lembra que a primeira variação da velocidade escalar eu fiz como sendo uma volta completa. Aqui eu também vou fazer com uma volta completa. Vamos supor que o cara saia do ponto A e ele parta para o ponto A de novo, tá certo? Então isso implica dizer que ele andou toda essa distância angular, você concorda comigo? Ó? Saiu deste ponto que está aqui, caminhou todo esse trajeto, fez tudo. Gente, uma volta completa em uma circunferência tem quantos graus? Eita, pessoal, aprendi lá na matemática 360. Perfeito, 360 graus, acabou.
O segredo era esse, tá vendo? E 360 graus eu sei que eu não posso usar em graus, tem que fazer em radiano. Então eu faço a correspondência, né? Se 180 graus é 1π radiano, então 360, que é o dobro, vai ser quanto? Eita, professor, 2π. Então 2π radiano. Então isso implica dizer que essa distância completa, ou melhor, a medida angular completa que ele caminhou foi 2π radiano. Então o que é que eu vou fazer? Olha só, eu vou pegar esse cara aqui, tá vendo que é o ômega, e vou escrever. A distância angular percorrida foi tudo. Isso, gente, tem que lembrar. Para uma volta, tá certo? Para uma volta foi 2π. Então no lugar ali desse cara aqui, eu vou botar 2π. Beleza? Agora, olha só. Aqui eu tenho que saber o tempo, que foi o tempo de quantas voltas? De uma volta completa. E eu aprendi que uma volta completa ele dá em tesão, que é o nosso período. Então, tudo isso aqui, ó, dividido pelo tempo, que é tesão. Essa daqui é a nossa primeira variação. Tá vendo? Isso falando sobre a nossa velocidade angular. Tudo bem? Bora para a segunda variação agora aqui, ó. A segunda variação é a seguinte. Vou pegar esse cara do mesmo jeito que eu fiz nessa outra aqui. Tá? Vou separar, ó, 2π sobre tesão, vou escrever como sendo assim, 2π vezes 1 sobre tesão. Só separei em fração, tá vendo? E aí, esse 1 sobre tesão aqui, eu posso trocar por quem? Professor, 1 sobre tesão é a frequência. Então, o que eu vou fazer aqui agora, ó, a velocidade angular, que é o ômega, é 2π vezes a frequência, tá vendo? Então, quando eu tiver o tesão, que é o meu período, posso fazer o cálculo da velocidade angular. Quando eu tiver a frequência, também posso fazer, tá vendo? Então, olha só, a questão sempre vai ter que escolher, ou ela vai te dar a velocidade angular e vai te pedir o período, ou ele vai te dar o período e vai querer a velocidade angular. Pode ser também o quê? Te dando a frequência e pedindo a velocidade angular, ou te dando a velocidade angular e te pedindo a frequência. Não vai te pedir nada mais do que isso. Então, fiquem tranquilos em relação a essa situação, tá? Então, compreendido, né? Então, eu espero que sim. E aqui, por que essa criatura aqui vale, tá? Porque, se vocês forem perceber, você tem aqui que a velocidade é 2π r vezes f. Mudar a ordem disso, mudar a ordem, vai alterar o resultado do produto? O professor não vai nisso, que a gente viu lá na matemática. Beleza, então eu vou botar assim, ó. Que a velocidade é 2πf vezes r. Separei. Gente, quem é 2πf? Quem é 2πf, ó? É a velocidade angular, é o ômega. Por isso, eu troquei isso daqui por ômega, ó. Ficou ômega vezes r, tá vendo? Por isso que é válido. Novamente, não é entender, gente. É só... Ou não é decorar. É entender. Entender, sim. Decorar, não. Porque se você for tentar decorar isso tudo, cara, que você só vai chorar e mais nada. Não tem como. Isso aqui é impossível. Decorar isso tudo aqui é impossível. Tranquilo? Vamos lá então, gente. Anotem, tirem print, porque eu vou apagar para falar com vocês sobre um tópico bem importante. Ou melhor, a gente vai responder lá algumas questõezinhas, aplicando todo esse conhecimento, para depois a gente fazer a explicação da última parte desse assunto. Tá? Então, olha só, vamos lá, deixa eu apagar isso tudo, limpar o nosso quadro aqui, para que a gente possa passar para nossas questões, para então passarmos para a nossa última parte do assunto. Vamos lá, acompanhe comigo aí a leitura na tela da nossa primeira questão. Fala o seguinte: um ponto material descreve no plano horizontal uma circunferência com velocidade constante em módulo. O raio da circunferência é 15 centímetros. E o ponto material completa uma volta a cada 10 segundos. Calcule na letra A o período e a frequência, na letra B a velocidade angular, na letra C a velocidade escalar linear e na letra D o modo da aceleração centrípeta. Então, vamos lá, né, gente? Ó, voltando para cá, para a tela, vamos lá para a gente poder fazer isso daqui. Primeira questão, ó, questãozinha bem da aplicação, bem interessante, tá? Na maior parte dos vestibulares vocês vão encontrar sempre dessa forma. Ele pede aqui na letra A, se vocês forem perceber ali, o período e a frequência, né? Período eu lembro que é tesão, frequência é Fzinho. Bora aqui para o cantinho, tá? Nós lembramos o quê? Que a frequência pode ser escrita em função do período, né? A gente viu que a frequência é 1 sobre tesão. Essa daqui, cara, é a fórmula principal. Eu não posso ir para uma prova hoje de física sem saber dessa relação, tá? Que é a relação da frequência pelo tempo. Frequência é 1 sobre tesão, 1 sobre o período. Por quê? Olha só, a informação bem importante que ele me disse. O ponto material, que é o objeto, tá? Vai completar uma volta a cada 10 segundos, ó. Uma volta
30 a cada 10 segundos. Gente, ou seja, é o tempo gasto para uma volta completa. E quem é o tempo gasto para uma volta completa? Professor, é o período, é o tesão. Então a gente pode dizer que o período é 10 segundos, tá vendo? Eita, cara, perfeito isso daqui. Por quê? Porque eu tendo o período, eu posso descobrir a frequência. Porque a frequência tem que ser 1 sobre tesão. E o tesão a gente vai lá em cima, que é 10. Tá vendo? Aqui a gente tem o período e tem a frequência, como ele pediu. Vamos aqui para a gente poder fazer agora a letra B, né? Que ele pede a velocidade angular. Gente, a velocidade angular, lembra, na representação é o ômega, que é esse Wzinho, né? Deixa eu até fazer ele mais bonitinho aqui, ó. Que ele é mais redondinho assim, né? E aí o ômega, a gente lembra o quê? Veja só. Aqui eu não vou pegar aquela primeira fórmula, eu tenho que usar sempre as suas variações. Por quê? Veja só, na alternativa anterior, ele me deu, né, no caso, eu descobri, né, eu interpretei quem era o período, e por meio dessa interpretação eu descobri, eu determinei a frequência. Tá vendo? Então eu vou ter que escolher alguma daquelas variações que eu posso ter o período, eu posso ter a frequência. Parta aqui para o lado, rapidinho, para a gente poder lembrar dessas fórmulas que a gente viu anteriormente. Ó, como ele quer velocidade angular, eu lembro que a velocidade angular eu posso encontrar como sendo 2π vezes a frequência, mas também posso encontrar ele como sendo 2π dividido por tesão. Então aqui quem vai escolher sou eu. Como é que eu vou fazer, tá vendo? Eu vou usar qual? A que eu tenho a frequência, só que eu tenho um período. Eu tenho as duas informações, então sou eu quem escolho. Agora, por questão de facilidade, vou usar essa de comodidade, vou usar essa daqui, ó, que é 2π dividido pelo tesão. Tá vendo? Então só faça a substituição. Tesão, que é o período, vale 10. Tá vendo? É isso que eu vou fazer aqui, ó. Porque eu posso simplificar 2 e 10. 2, ou seja, divido por 2 em cima, divido por 2 embaixo. 2 dividido por 2 dá 1, não precisa aparecer, sobra só o π. E 10 por 2 dá 5. Tá vendo? Isso daqui, ó, é a nossa velocidade angular. Aí lembra, gente, a velocidade é sempre uma determinada distância dividida pelo tempo, pela unidade de tempo. Então, olha só, a distância é sempre em radiano. Então, a unidade de medida é rad por o tempo. Gente, o tempo é quem? É o período, que está em quê? Em segundo. Então, ó, é rad por segundo. Tudo bem? Essa aqui é a unidade de medida da velocidade angular. Tudo bem? Isso aqui a gente fez a letra B. A letra C, gente, ele pede a velocidade escalar linear. Eita, gente, a velocidade linear é o Vzinho, tá vendo? E aí, olha só, partindo aqui para o canto do quadro, vamos aqui para a gente lembrar quem era essa velocidade escalar. As fórmulas, né, que eram as suas variações. A gente tinha a velocidade como sendo 2πr vezes a frequência. Nós tínhamos também 2πr sobre o período. E nós tínhamos também ômega vezes r, que é a velocidade angular. Então eu posso usar qualquer uma dessas três. Por quê? Porque eu tenho o período, eu tenho a frequência e eu tenho agora o meu ômega, que é a minha velocidade angular. Por questão mesmo de praticidade, eu vou usar essa, tá? Que é a velocidade angular vezes o raio. A velocidade angular eu encontrei aqui que é πr. Π sobre 5, perdão, tá certo? Essa é a velocidade angular. Agora eu tenho que ter aqui o meu raio. Só que note que o raio passou na nossa questão. Ele disse assim, que o raio da circunferência é 15 centímetros. E o raio da circunferência sendo 15, eu posso dizer que R é 15 centímetros, tá vendo? Então, eu vou só fazer a multiplicação, ó, por 15, tá vendo? E aqui eu vou ficar, embaixo do 15 tem o 1, faz π vezes 15, 15π. Tudo isso dividido por 5 vezes 1, 5. E 15 dividido para 5 dá 13, então aqui fica 3π. E a unidade de medida tem que ser o quê? Sempre a distância pelo tempo. A distância que eu percorri estava em centímetros. E o tempo que ele utilizou estava em segundos, tá vendo? Porque era sempre, ó, o segundo aqui, ó, dividido pelo segundo, tá vendo? 3π centímetros por segundo. Ah, professor, então esse π não precisa me preocupar, não? Não, não precisa, tá vendo? Isso aqui é dor de cabeça. Não complica, simplifica. Simplificou, acabou, consegue fazer o que você quiser. Tudo bem, acho que deu para entender, né, gente? Vamos agora para a gente trabalhar aqui essa D, que ele pediu a aceleração centrípeta. Gente, a aceleração centrípeta, a representação é ACzinho. Eu não expliquei para vocês o que seria essa aceleração centrípeta, mas eu vou explicar aqui agora na resolução da questão. Deixa eu apagar essa parte aqui.
ela não é mais importante para a gente, não. Ó, vocês concordam comigo que esse movimento aqui, ele acontece, ó, em uma circunferência? Sim, professor. Então, se ela acontece em uma circunferência, isso implica dizer que esse cara tem que continuar, ó, em movimento sempre circular. Diferente do que a gente viu nos assuntos anteriores, que o movimento sempre acontecia em linha reta. Então, para que ele aconteça em modo circular, ou seja, para que ele faça curva, ele efetue curvas, eu preciso ter alguma coisa para garantir que aquele cara fique preso nessa trajetória. Então, esse objeto, esse elemento que eu vou ter que vai prender esse objeto aqui, é a aceleração centrípeta, tá certo? Porque a aceleração centrípeta, gente, sempre vai estar, olha só, né, falando em relação ao seu vetor, a gente sempre vai ter que essa aceleração centrípeta puxa esse objeto aqui para cá, tá vendo? Sempre para o centro dessa trajetória. Então, é justamente essa aceleração centrípeta que puxa esse cara para cá que permite que ele continue nessa trajetória em movimento circular, tá vendo? Então, a aceleração centrípeta é justamente o elemento que vai permitir que esse objeto ele dê curvas. Por exemplo, você vê muito caso de jogadores de futebol, né? Fazendo gols, ou seja, chutando de longe, né? E fazendo aquela curva na bola, né? Quando vai fazer aquele famoso escanteio, eu acho que o nome é escanteio, né? Eles chutam e a bola consegue fazer uma curva. Por que ela consegue fazer essa curva? Porque essa bola ela tem uma aceleração centrípeta, que vai sempre puxar ela para o centro da trajetória, tá vendo? Então, é basicamente isso, tá? E aí essa aceleração centrípeta, ela é nada mais, nada menos que uma formulazinha, tá? E essa fórmula é qual? É a velocidade linear ao quadrado, tudo isso daqui, gente, dividido pelo raio da circunferência, tá certo? Então, utilizando essa formulazinha aqui, a gente consegue fazer o cálculo. Então, anotem aí no caderno de vocês que vai ser basicamente isso. Aí, novamente, pode variar? Pode. Por quê? Porque você sabe quem é. Você sabe que essa velocidade aqui tem várias variações, tá? Então, você pode substituir, caso você queira. Mas vamos lá para a gente fazer, ó. Tem uma velocidade? Tem. Tá vendo? Que é 3π. Então, fica 3π. Tudo isso daqui ao quadrado, dividido pelo raio, que é 15, a gente já viu. Aí faz, olha só, lembra, né? Eu tenho aqui, por exemplo, 4 vezes x, 4x eu vou botar assim, ó, 4x elevado ao quadrado. Quando eu tenho potências dentro de um parêntese, eu faço a distribuição, né? Todo mundo vai receber essa potência, tá? Então fica 4 elevado a 2 e x elevado a 2. Aplicando aqui fica do mesmo jeito, ó, todo mundo recebe a potência. 3 elevado a 2 dá 9, π elevado a 2, π sobre 2. Π elevado a 2, perdão, sobre 15, tá? Dá para simplificar em cima e embaixo por 3, ó, vou botar aqui e dividir por 3 em cima. Dividir por 3 embaixo, então fica 9 dividido para 3, 3, e aqui fica π quadrado, e 15 dividido por 3 dá 5, ó, 3 quintos π, tá vendo? E aí, gente, a unidade de medida da aceleração, novamente, é a distância, tá certo? Dividida pelo tempo ao quadrado. Então, aqui vai ficar centímetro sobre segundo ao quadrado. Essa aqui é a unidade de medida, que a gente já viu, né, no MU e no MUV. Então, isso aqui não é nada novo pra gente. Tudo bem? Então, ó, respondida essa nossa primeira questão, deixa eu sair da frente para que vocês possam fazer o print dela, para a gente responder, então, a nossa segunda questão sobre esse assunto. Para que eu fale com vocês sobre a questão de transmissão de movimento, que também é muito importante, principalmente para você que quer ENEM. Vamos lá, então. Gente, deixa eu apagar isso aqui, para que a gente possa fazer a nossa segunda questão. Acompanhe agora comigo a leitura dela. Olha só. Na vitrola da vovó, um disco gira com frequência de 45 RPM. Considerando nesse disco um ponto A situado a 10 centímetros do centro e outro B a 15 centímetros, determine para cada um deles, letra A frequência em Hz e o período em segundo, e B, a velocidade angular em radiano por segundo, e C, a velocidade escalar linear em metro por segundo. Volta para cá para a gente. Então, eu vou anotar aqui todos os dados importantes que ela me passou. Primeiro, ele disse que a frequência é 45 RPM. Ele falou também aqui que nós temos dois pontos, tá? O primeiro ponto A, ele está situado a 10 centímetros do centro. E temos também um ponto B que está situado a 15 centímetros do centro. Após essas informações, me passou também... Pronto, só isso mesmo, né? Só isso, beleza.
Aí na letra A ele vai querer que a gente determine a frequência em hertz e ele quer também que a gente determine o período em segundos. Vou até botar aqui então, ó. Frequência em hertz e período em segundos, tá certo? Vamos lá, ó, ele passou pra gente o quê? A frequência em RPM. Eita, professor, o que é que merda representa esse RPM? Não tô entendendo. Gente, fácil. RPM é rotações por minuto ou também revoluções por minuto, tá certo? Por quê? Porque essa frequência ela vai sempre acontecer sob um determinado tempo. Esse tempo pode estar em minutos, esse tempo pode estar em segundos. Se você tiver carro na sua casa, pode olhar lá que o velocímetro, ele vai sempre representar... O velocímetro não. A questão acho que é o velocímetro mesmo do carro, né? Que ele vai estar lá, que o carro está fazendo tantas rotações por minuto, ou seja, sempre em RPM. Tá? E se você for, por exemplo, hoje, abrir algum som que você tem em casa, você vai ver que lá vai estar dizendo que não sei quantos hertz. Então, esse hertz, esse RPM, tem sempre a ver com rotações, tá certo? Com frequências, pode-se dizer assim, tá bom? Então, olha só, nós temos RPM, que é sempre em minuto, mas nós temos também, gente, o hertz, tá certo? Que é representado pelo Hz. Gente, se esse RPM é em minuto, isso implica dizer que o hertz é em segundo, tá vendo? É o tanto de rotações por segundo que você tem aqui, o tanto de rotações por minuto. E por conta disso, né, de que eles dois têm uma representação de tempo, eu posso fazer uma conversão, tá vendo? Ou seja, eu posso transformar de hertz para RPM e também o contrário, de RPM para hertz. Aí, para isso, eu preciso lembrar só da relação de tempo, né? Eu sei o quê? Eu sei que 1 minuto tem 60 segundos, tá vendo? Então isso implica o quê? Para transformar de minutos para segundos, eu multiplico por 60, e para transformar de segundos para minutos, eu divido por 60. Essa mesma relação de tempo vai valer para cá também, tá vendo? Por quê? Se eu quiser transformar de hertz, que é o segundo, para RPM, que é o minuto, eu tenho que fazer esse círculo aqui, tá vendo? Então eu tenho que dividir a medida por 60. A mesma coisa, se eu quiser sair de RPM, que é minutos, e partir para o segundo, eu tenho que multiplicar esse dado por 60. Simples assim. Anote no caderno aí que você sempre vai utilizar isso, tá? Principalmente no Enem. O Enem gosta muito de trabalhar com questões relacionadas a motor de carro, a roda também, e te passa lá em RPM, que é a resposta em Hertz, tá certo? Vamos lá então, a letra A pede para transformar a frequência em Hertz, ele passou em RPM. Se eu quero transformar de RPM para Hertz, eu quero fazer a volta. A volta, ó, eu tenho que multiplicar esse cara por 60, tá certo? Então, ó, multiplicando esse cara agora por 60, eu vou fazer o seguinte, vai ficar assim, ó, 45. Opa, gente, calma aí. Peraí. Acabei passando informação errada para vocês, tá? Desculpem aí, corrijam. Se eu quero transformar de hertz para RPM, aí é que eu faço a multiplicação disso por 60. Perdão, tá? Desculpa. E se eu quero fazer de minuto, se eu quero fazer de RPM para segundos, aí é que eu faço a divisão. Cuidado, me desculpem aí essa confusão, tá certo? Mas aí a relação vai ser sempre a mesma. Tudo bem? Então, ó, de segundos para minutos faço a multiplicação, de minutos para segundos tenho que fazer a divisão, tá certo? Então, ó, se aqui é 45 RPM, quero pegar RPM e transformar em segundo, eu faço a divisão. Então, ó, eu divido isso daqui por 60, tá certo? Vai ficar, ó, 45 por 60 dá para dividir em cima e baixo por 5, fica 45 por 5 dá 9, 60 por 5 dá 12. Continua ainda fazendo a divisão, porque dá para dividir por 3 em cima, dividir por 3 embaixo. 9 por 3 dá 3, e 12 por 3 dá 4. E 3 sobre 4 dá 0,75. Gente, quer uma dica na física? Evitem trabalhar com decimal. Sempre parem aqui, ó, na nossa fração, que a gente diz que é a fração irredutível. Professor, mas se eu quiser, posso trabalhar em decimal? Pode também, a opção é tua. Eu prefiro fração, tá? E muito. Mas aí você trabalha do jeito que você quiser, tá bom? Agora ele pediu aqui o nosso período. Lembrando, aqui tá tudo em hertz, né? Porque foi o que ele pediu. Enquanto o nosso período agora, né, que ele quer o período em segundo, eu sei o quê? Que a frequência é 1 sobre tesão, é 1 sobre período, tá? A frequência eu sei aqui, tá vendo? Ó?
Porque essa frequência deu 3/4. Então, 3/4 é igual a 1 sobre t. Ó, só fiz a substituição, tá vendo? No lugar da frequência eu botei 3/4, você pode botar também 0,75. E no lugar aqui, continuei botando. Aqui faço meio pelos extremos, lembra disso? Fica 3 vezes t, dá 3t. E 4 vezes 1, 4. Deixando só o tzão de um lado, pega o 3, está multiplicando, passa dividindo, ó. Tá vendo? Tá certo também. Você que fez em decimal vai encontrar o valor em decimal, não vai mudar nada, tá? Em relação a isso aí. Tá correto do mesmo jeito. Vamos lá. Tirem print para eu poder fazer a letra B agora, porque ele está pedindo aqui pra gente a velocidade angular em radiano por segundo. Não, vou apagar isso aqui, que dá para fazer a letra B aqui em cima de boa. Ó. Gente, seguinte. A letra B aqui, ele está pedindo pra gente a velocidade angular em hertz por segundo. Então, isso implica dizer que eu vou ter que utilizar isso daqui, tá vendo? Então, cuidado nessa situação. Gente, dica, olha só. Ele quer para cada ponto, tá vendo? Só que, gente, se eu tenho esses dois pontos aqui pertencentes à mesma circunferência, então isso implica dizer que eles dois vão estar girando sempre na mesma frequência. Ou seja, os dois pontos estão girando sobre o mesmo eixo. Então, se eles estão girando sobre o mesmo eixo, isso implica dizer que a velocidade angular deles é a mesma. Tá vendo? É a mesma. A única coisa que vai mudar é a nossa velocidade linear. Tá certo? Velocidade linear que a gente precisa tomar cuidado em relação a isso. Porque ela depende do raio da nossa circunferência. Tá? Da distância daquele objeto para o centro. Bora lá então para a gente ver essa velocidade angular. Eu sei que a velocidade angular ela pode ser escrita assim, ó, 2π vezes a frequência ou também 2π sobre o tzão, tá certo? Que é o nosso período. Fica a sua escolha, a sua livre escolha, né? Você querer separar qualquer uma dessas formas. Aqui eu vou escolher a frequência porque eu acho mais fácil. Então fica assim, ó. A nossa velocidade angular é igual a 2π, tudo isso vezes a frequência. Como ele quer em segundo, a frequência tem que estar necessariamente em hertz, tá certo? E a frequência aqui deu 3/4, vezes 3/4. Vou fazer isso aqui, ó, 2 vezes 3, 6, fica 6π sobre 4. Vou simplificar por 2. 3π sobre 2. Ah, professor, meu deu 1,5π. Tá certo do mesmo jeito. A diferença, criatura, é que você usou em decimal e eu usei em fração, porque eu prefiro fazer com fração. Tá? Então, feito agora, tá vendo? Sem muita dificuldade. E na letra C agora, ele tá pedindo ali pra gente a velocidade linear. Agora, gente, cuidado. Deixa eu apagar isso tudo aqui, ó, rapidinho. Tá? Só pra... E vou anotar só a frequência, tá? Em hertz, que é 3/4, ó. Vou botar bem pequenininha aqui, ó. Ela. Frequência, né? Como sendo aqui a letra A, ó. A frequência sendo igual a 3 sobre 4 Hz. Que eu vou precisar dessa informação. Veja só por quê. Seguinte, esses pontos aqui, eles estão em uma vitrola. A vitrola, a gente lembra que tem formato circular, tá certo? Aquele dispositivo que a vovó usava ali para ouvir música, né? Até hoje, inclusive, há colecionadores que tem, né, em casa. Aqui em casa mesmo tem uma vitrolazinha que a gente sempre escuta, porque eu acho muito legal, muito interessante. Vamos lá então, ó. Aqui eu vou dizer que a gente tem um ponto A, e aqui eu vou dizer que a gente tem um ponto B, tá certo? E aí, olha só, o que a gente lembra? Vamos lá. Que ele disse que a distância do ponto A